Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você vai encontrar aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Copa do Brasil, vamos falar também sobre Léo Jardim, vamos falar sobre Lloyd Augusto, né? Martelo batido em relação à situação de Lloyd Augusto. Está definida a atitude que o Vasco vai tomar em relação ao atleta, você vai entender aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, beleza? Mas antes da vinheta eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Eu esqueci de falar também na abertura, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre bala voando no CT Moacir Barbosa, meu amigo, isso mesmo, Rio de Janeiro é uma loucura, tá? Então, teve tiroteio ali nas redondezas do CT do Vasco, você vai entender aqui nesse vídeo. Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você clica, é direcionado para falar com eles e será muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus amigos, hoje temos Copa do Brasil, tá? Os últimos confrontos aí da terceira fase serão definidos no dia de hoje. A bola já está rolando para Maracanã e Internacional. No jogo de ida, o Inter venceu por 1-0. Também teremos agora Vila Nova e Cruzeiro. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 2-0. Temos também às 7h30 Palmeiras e Ceará. No jogo de ida deu Palmeiras 1-0. Temos CRB e Santos 9h30. Jogo de ida ficou 1-1. Temos também Capital do Distrito Federal e Botafogo. Botafogo venceu o primeiro jogo por 4-0. E temos também Bragantino e Criciúma. No primeiro jogo deu Criciúma por 1-0. Então hoje teremos definidos aí todos os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? No vídeo de amanhã a gente atualiza, né? E depois vamos para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, o grande destaque do Vasco nessa terceira fase da Copa do Brasil foi o goleiro Léo Jardim, que foi o herói da classificação, defendendo 3 pênaltis na disputa, né, de penalidades máximas. E durante o jogo também Léo Jardim fez muitas defesas. Mas a situação de Léo Jardim no Vasco ainda está indefinida em relação à sua renovação. O Vene Casagrande, jornalista do SBT, trouxe algumas informações aqui sobre a cláusula de renovação automática do Léo Jardim. Ele diz o seguinte, ó, a publicação aqui do Vene Casagrande, sobre a cláusula de renovação automática de Léo Jardim com o Vasco. O contrato firmado entre o clube, na época gerido pela 777, com o goleiro, que mudou de agente recentemente, tem uma cláusula de renovação automática da seguinte forma: se ele for titular em 50% dos jogos oficiais do clube no ano de 2025, ocorre a renovação automática até 31 de dezembro de 2026. Nessa renovação, a multa rescisória seria de 40 milhões de euros e ele teria um aumento salarial bem significativo. Léo Jardim está bem próximo de bater essa meta para poder ativar a cláusula de renovação automática. Pode ser batida ainda essa meta antes da parada para o Mundial de Clubes, que vai acontecer agora em junho. Nos últimos meses, o jogador recebeu propostas do Vasco por uma renovação com compromisso mais longo, mas até o momento não teve acordo. O jogador tem proposta do Vasco na mesa, mas até o momento não respondeu. De toda forma, tem essa cláusula de renovação automática que garante um aumento salarial para o Léo Jardim e garante ao Vasco também uma multa rescisória de um valor significativo, né, protegendo ali a permanência do jogador, uma multa de 40 milhões
de euros, né? Então, a tendência é que o Léo Jardim bata essa meta e tenha o seu contrato renovado. Ele tendo o seu contrato renovado também não significa que ele vai continuar no Vasco para a próxima temporada. Pode muito bem acontecer de chegar uma proposta, por exemplo, o Porto está interessado no Léo Jardim. Pode chegar uma proposta de um time europeu, do próprio Porto, clubes italianos também têm interesse ali no Léo Jardim. Então, enfim, pode chegar uma proposta e o Vasco aceitar e vender o jogador. Mas o risco dele sair de graça, eu acho que não existe, né? Então é isso, o Léo Jardim bem próximo de ativar a cláusula aí de renovação automática. Agora, vamos falar sobre o artista. Vamos falar sobre Lloyd Augusto. O Vasco já bateu o martelo em relação a qual atitude tomar com o Lloyd Augusto após a atitude de indisciplina, podemos dizer assim, que ele teve com o treinador Fernando Diniz, né, durante a partida contra o Operário. A apuração é dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o treinador Fernando Diniz não pretende punir o atleta Lloyd Augusto após os episódios recentes, mas sim focar na recuperação da parte mental do jogador. De acordo com informações obtidas pelo canal, a comissão técnica entende que a pressão interna no Vasco da Gama é intensa e que o atleta, ainda jovem, não estava totalmente preparado para lidar com esse ambiente. Lloyd Augusto vem se dedicando intensamente nos treinamentos, onde apresenta um desempenho considerado muito bom. Contudo, o jogador ainda não consegue replicar essa mesma performance durante as partidas oficiais. O atleta é bastante querido pelos companheiros de Vasco, que reconhecem a sua entrega e seu comprometimento. Por esse motivo, o técnico Fernando Diniz tem como objetivo recuperar a confiança de Lloyd, apostando em um processo de fortalecimento emocional e psicológico, além do desenvolvimento técnico e tático, para que ele possa se consolidar como uma peça importante no elenco vascaíno. Como já era imaginado, Fernando Diniz vai tentar recuperar o jogador e não punir, né? Eu já esperava realmente essa atitude do Fernando Diniz e tomara que dê certo, tomara que ele consiga fazer o Lloyd se tornar um jogador útil, né, para o Vasco nessa temporada. Para encerrar esse vídeo, meus amigos, a Globo estava tentando gravar o Media Day, né, com os jogadores do Vasco, que é onde grava as vinhetas ali dos programas, as fotos que aparecem nas transmissões, etc e tal. Só que um tiroteio ali na comunidade próxima ao CT Moacir Barbosa acabou atrapalhando, né, essa gravação. Confira só. Contra a Argentina, pelo clássico, um jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, né? Melhor, né? Melhor. Ou lá e a gente tá ouvindo. Parece que é dali, né? Mas será que é lá? Acho que é dali. E eu, assim, é uma resposta de um trabalho, né? Assim, eu fico muito feliz por... E aí, o que a gente faz agora? Eu quero saber. E aí, o que a gente faz agora? Eu quero saber. Tá aí, meus amigos, tá aí. Eu sei que para quem mora fora do Rio de Janeiro isso é assustador, né? É assustador imaginar, mas a gente que mora aqui, cara, a gente já tá acostumado. Eu, por exemplo, cara, aqui no meu apartamento direto escuto barulho de tiro. Tem uma comunidade próxima aqui também. E, cara, não adianta, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você mora, tem uma comunidade próxima e de vez em quando vai ter alguma coisa. E, enfim, acaba sendo normal aqui no nosso cotidiano, tanto que os jogadores... Vocês podem ver o Léo Jardim, o Coutinho, estavam rindo da situação. O Nuno, como é português, estava um pouquinho mais assustado. Enfim, aqui, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente já normalizou o absurdo. Vou ficando por aqui, tá? Um abraço, saudações, até a próxima.